A Rádio França Internacional conversa agora com o sociólogo José Henrique Bortolucci. Ele é especialista em sociologia política e professor da Fundação Getúlio Vargas. Muito obrigado, José Henrique Bortolucci, pela disponibilidade de falar com a Rádio França Internacional. E eu gostaria de começar perguntando para você sobre o impacto da divulgação desse vídeo da reunião ministerial do presidente Jair Bolsonaro com um grupo de ministros, uma, uma reunião que foi, então, divulgada publicamente, apenas com alguns trechos sendo cortados, que diz respeito a outros países, mas a reunião praticamente na sua integralidade foi divulgada. E houve, obviamente, muitas repercussões em relação a isso. Qual, na sua opinião, José Henrique, vai ser o impacto para a imagem do presidente Jair Bolsonaro da divulgação desse vídeo? Olha, Elcio, eu acho que agora é o momento de observar os desdobramentos dos próximos dias, né? Tanto os desdobramentos jurídicos, mas eu diria principalmente os desdobramentos políticos, e esses não estão separados entre si, né? Lembrando que agora, para se tornar algo efetivamente um processo contra o presidente, isso exigiria denúncia do Procurador-Geral da República, que é alguém que até agora, pelo menos, foi muito próximo do presidente. Então, essa tem dimensão jurídica que é extremamente intricada, envolve jogos complexos, inclusive de poder, de perspectiva futura. Quanto ao impacto em outras instituições políticas e na opinião pública, me parece que já dá para observar algumas tendências e outras ainda vão depender muito do jogo também político nos próximos dias. Eu acho que é inegável, como a maioria dos analistas tem apontado, que para o núcleo de apoiadores mais próximos do presidente, esse vídeo é energizante, né? De um jeito muito positivo para eles, né? O presidente aparece ali como ele aparecia na campanha, da forma mais sem máscara, né? Literalmente e metaforicamente possível. É o presidente que se coloca como um militante de valores hiperconservadores, é alguém que aparece como não um construtor de políticas de Estado, mas alguém que veio para desarticular o papel do Estado, como ele vem sendo construído desde com conflitos, com disputas, mas desde a Constituição de 88, alguém que se coloca com valores profundamente antidemocráticos e não só na sua própria opinião, mas com a retaguarda e o apoio da maioria dos seus ministros ali. Então, o que aparece muito interessante não é só um Bolsonaro militante, agressivo, defensor da sua própria família e da sua própria personalidade, com um descaso absoluto para a discussão, por exemplo, do Covid, não aparece quase em nenhum momento da fala do presidente e de quase todos os ministros a questão específica das mortes que já se somavam aos milhares naquele momento, de 22 de abril, e iria se multiplicar nas semanas seguintes, como a gente observou, mas a gente observa também uma câmara de eco lá dentro de todo tipo de apoiador do presidente que vai também energizar profundamente a militância. Claro que talvez o caso mais avançado seja o do Weintraub, que se apresenta ali quase como o militante perfeito, militante bolsonarista típico. Ele mesmo se coloca, eu vim da militância. Então, de início, eu diria que isso vai energizar essa base de apoio inicial. José Henrique, então você estava falando dessa base, né, da sustentação ao presidente Jair Bolsonaro em relação não só aos membros do seu governo, mas em relação a essa militância das ruas, como foi visto no domingo, né, com um grande número de pessoas indo às ruas de Brasília para dar apoio, dar sustentação ao Jair Bolsonaro. Eles, inclusive, comentaram, né, surgiu até, inclusive, essa narrativa de que a divulgação desse vídeo deu mais apoio ainda a uma eventual reeleição do próprio presidente, né? Por que teve esse eco positivo a divulgação desse vídeo nessa base dos apoiadores de Bolsonaro? Olha, o que a gente vem observando nos últimos meses é que, na verdade, tem havido uma polarização ainda mais profunda na opinião pública brasileira. Isso tem sido medido por várias pesquisas de opinião. Então, o presidente, que continuamente tem perdido, na média, né, na totalidade da sociedade, apoio popular, então cada vez mais pessoas avaliam seu governo como ruim ou como péssimo, ele tem fortificado seu apoio entre aquele círculo mais próximo. Não é? Aquele círculo que, de fato, o apoiou há muito tempo, que o entende como sendo um herói,
que tem valores que profundamente encontram apoio no presidente, que tem o maior nível de rejeição ao sistema político brasileiro, que entende de fato que o sistema político é corrupto de alto a baixo e que o Bolsonaro seria essa figura supostamente de fora que viria limpar o sistema. Então, para esse público especificamente, que nós não sabemos exatamente se está em torno de mais próximo de 10 ou de 20 e tantos por cento da população, eu imagino que pelos últimos dados a gente entende que está por volta dos 20%, que não se abala por esse tipo de revelação, mas na verdade se fortalece. A mensagem do presidente é gasolina e fogo, né? Ela realmente coloca muitos instrumentos para que ele seja continuamente visto como sendo um destruidor de privilégios, como sendo aquele que vem para reconstruir ou pelo menos destruir o país, as instituições como elas existem até agora e eventualmente reconstruir de uma outra forma. Isso aparece muito claramente também na fala do presidente, que é radicalmente contra os governadores e prefeitos. Então, quando ele fala, por exemplo, em armar toda a população, essa não é uma defesa, digamos, abstrata do valor de armamento da população. Ele fala especificamente isso várias vezes no vídeo, no contexto da oposição às políticas de governadores e prefeitos no combate ao coronavírus. Então, aqui, mais antissistêmico e mais, digamos, um valor antissistêmico quase de origem radical, protofascista, de inspiração miliciana, é mais visível ali impossível. Não é? Claro, isso se encontra também repercussão nas falas da Damares, sugerindo a prisão de prefeitos e governadores exatamente no mesmo contexto de combate ao corona, naquilo que ela descreve como uma maior violação de direitos humanos da história brasileira. Não é? Isso em meio à mortalidade imensa trazida pelo próprio vírus, com inação do governo federal, ou na fala do Weintraub também, de que isso, de que o Brasília deveria ser limpa, isso deveria começar pelo Supremo, pelo encarceramento de ministros, ou na fala que já vem com grande repercussão internacional do ministro Salles no meio ambiente, sugerindo que o governo deveria utilizar esse momento terrível de perdas de vidas e de atenção da mídia ao Covid para passar de baseado, deixar a boiada passar, usando os termos dele, medidas de desregulamentação em vários setores, não só no setor ambiental. Então, isso tudo ecoa temas que apareceram por uma base bolsonarista muito fortes desde a campanha. Agora, o que ainda me parece, Elcio, uma questão em aberto, é se um público que votou no Bolsonaro, mas que não está nesse núcleo de apoiadores mais próximos, então não está nesses mais ou menos 20% de apoiadores, como é que ele vai reagir a esse vídeo? Isso a gente tem que observar. E parece, por exemplo, que não é trivial essa percepção de que o abuso de palavrões, a grosseria, a falta de propostas, a falta de discussão de políticas efetivas de que possa, de fato, levar a um aumento de avaliação negativa do governo entre aqueles que não são os apoiadores mais radicais. Isso acho que as pesquisas de opinião e as pesquisas dos movimentos na internet nos próximos dias vão nos mostrar. Minha percepção é de que ele pode sim perder apoio dentro dessa, digamos, anterior base expandida dele. Então, eleitores dele que não são radicais apoiadores, mas que se sentem insatisfeitos com as políticas de Estado, vinham apresentavam grande rejeição à percepção de uma corrupção disseminada, eram bastante marcados por um antipetismo que foi disseminado também no Brasil nos últimos anos. Acho também que, de alguma forma, aqueles desses apoiadores mais marginais do bolsonarismo que o fizeram por conta do apoio à Lava Jato também tendem a encontrar mais material de apoio ao Moro e de oposição ao presidente nessas falas. Então, acho que é um jogo complexo que vai envolver militância virtual, vai envolver movimento de atores institucionais e me parece também agora, de forma muito relevante, o movimento da mídia internacional e dos apoios internacionais. O que a gente observou ontem foi um fato de imensa relevância, que foi o bloqueio à entrada de brasileiros pelos Estados Unidos e uma repercussão extremamente negativa das declarações presentes na reunião na mídia internacional. Isso Mas isso pode ser,
José Henrique, um reflexo, talvez, desse posicionamento em relação ao próprio governo, esse posicionamento político, e não apenas só para ficar nessa questão dessa decisão do governo dos Estados Unidos. Isso pode ser entendido também como um reflexo político? Eu acho que nós não sabemos os detalhes de como é que se chegou a essa decisão, no caso norte-americano, mas certamente a perda do prestígio internacional do governo brasileiro auxilia para que os Estados Unidos tomem essa decisão. Não é? O que para o Bolsonaro é extremamente negativo. O Bolsonaro se vendeu desde a campanha como um radical apoiador do presidente Trump dos Estados Unidos. Não só ele, mas seu círculo mais próximo. É muito conhecida a imagem do seu filho, Eduardo Bolsonaro, indo para os Estados Unidos, usando o boné de apoio ao Trump, a tentativa de torná-lo embaixador nos Estados Unidos com aberto, desbragado apoio à atual administração norte-americana, sem nenhum cuidado de entender que o Trump pode não ser reeleito e que política de Estado não deve ser política de apoio a administrações específicas. Então, me parece que é possível sim entender que essa perda de prestígio e apoio internacional do governo brasileiro se reflete nessa decisão, pode ter se refletido muito fortemente nessa decisão e, porventura, pode se refletir em outras decisões a partir de agora. Então, bloqueios de outros países, vários tipos de reprimendas internacionais, atuação da sociedade civil internacional contra, nós já estamos vendo isso muito claramente na área ambiental, então ações contra a administração Bolsonaro. Enfim, me parece que essa cena internacional pode também atuar para, ao mesmo tempo, radicalizar as bases bolsonaristas, que sempre se ecoam essa imagem de que o Brasil tem que vir em primeiro lugar e de que esse globalismo, como diz o ministro das Relações Exteriores, não tem que ter espaço no governo Bolsonaro, mas também ampliar as vozes democráticas brasileiras de oposição a esse governo. Muito obrigado, José Henrique Bortolucci, pela entrevista à Rádio França Internacional. Eu que agradeço.